Tá começando pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso a revista radiofônica pela maior e melhor rede de rádio do Brasil e, quiçá, do mundo. Olha aí, hein? Vamos em frente. Hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2016. Estamos a postos para mais um dia, repercutindo as notícias que pipocam no noticiário do Brasil e do mundo. Você que vai para a escola agora, que está preso aí no trânsito das grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan no seu carro. Você que começa o dia em casa, no seu home office, ligado aqui na nossa programação. Sejam muito bem-vindos. Seguimos aqui com as notícias que repercutiram no noticiário e informações, entrevistas, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado no nosso Morning Show desta quarta-feira. Bom dia, Ellen. Qual é o seu destaque? Buenas. E o FBI já está investigando se Omar Mateen, que foi autor do massacre na boate gay de Orlando, era também gay. E a gente vai falar também sobre essa chacina, o quanto isso pode ou não estimular a venda de armas nos Estados Unidos. Bom dia, Tonholi. Seu destaque. Bom, você viu que o Teori Zavascki não autorizou a prisão do Renan Calheiros, do Romero Jucá e do José Sané. E eu quero te explicar e para o senhor Zavascki que na prática, a teoria é outra. Paulinha, bom dia. Oi, Ed. Hoje é dia do Direto Sofá, podcast da Jovem Pan, que já está no ar para quem quiser ouvir. E eu revelo aqui no Morning quais são as temporadas e séries mais aguardadas aí desse ano. E ainda trago detalhes do novo filme dos Rolling Stones. Opa, essa eu quero saber, hein? Legal pra caramba, hein? Já dei uma lida aí sobre. Tem coisa boa vindo por aí. Aliás, é um disco emblemático, né? Na carreira deles, né? Que é o que baseia esse lançamento aí. Daqui a pouco a gente dá detalhes. Eu conversei aqui, eu bati um papo muito legal com um dos maiores e mais populares apresentadores da televisão brasileira. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Também no programa de hoje, o voto decisivo da Tia Heron no Conselho de Ética. As novidades da maior feira de games do mundo. Informação e opinião, tudo condensado aqui neste que está começando o nosso Morning Show. Pode participar pelo WhatsApp 931-7009. Mande aí suas críticas, suas sugestões, elogios pra gente, que a gente gosta também. Pode elogiar, pode falar com os integrantes da bancada, mandar pergunta aqui para os integrantes da bancada do Morning Show e participar sempre da nossa enquete diária, né? Hoje eu te convido a mandar aí uns zaps, né? Com um recado aí, ou que você quiser perguntar para a deputada Tia Heron, pois é, que votou a favor do parecer pedindo a cassação do deputado Eduardo Cunha. Tá todo mundo querendo aí virar sobrinho da Tia Heron. Pode mandar perguntas para ela, que daqui a pouquinho no nosso bate-papo com Tia Heron a gente coloca para ela responder para você participar também, interagir com a gente aqui no Morning. Você pode também dar uma curtida na nossa página no Facebook, né, Paulinha? Lá a gente tá até usando agora colocar umas fotos, Edgar, 360 graus, essa nova tecnologia do Facebook que a Jovem Pan já tem a câmera aqui, em breve até vídeos. Então, para você conferir, facebook.com/JP Morning Show. E no Twitter hoje, vamos usar essa hash, Edgar, sobrinhos da Tia Heron, todo mundo remando como sobrinho da Tia Heron, então hashtag sobrinhos da Tia Heron para interagir durante todo o programa. Se for pros TTs, tem prêmio. Olha só, você pode participar também com a gente, interagindo através do nosso aplicativo, o Opina Pan, né? Você responde a pergunta que está rolando essa semana, é a seguinte: o deputado Eduardo Cunha será cassado? No final do programa de hoje eu venho com o resultado. Você pode, se você não tem ainda o Opina Pan, vai lá na App Store. Se você tem o iOS como o teu sistema operacional, ou então, se tem o Android, vai na Google Play, baixa de graça, faz o seu cadastro e passa a interagir com a programação da Jovem Pan como um todo. A pergunta que está rolando é sobre o Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. E agora, que passou lá, né? Seguiu adiante, né? Na Comissão de Ética, o processo de cassação, né? Do deputado Eduardo Cunha. Será que ele será cassado mesmo agora pelo plenário? Você pode dar a sua opinião pelo Opina Pan. No final do programa de hoje, eu trago o resultado para vocês aqui no Morning Show. Repete essa hashtag aí, Paulinha. Hashtag sobrinhos da Tia Heron.
Vamos lá, todo mundo usando aqui no Twitter. Se a gente for pro CTs Brasil, tem prêmio pra todo mundo. Ó, a galera do chat pedindo um alô. Renilson Fonseca, Luiz Henrique Vitório, Michel PB, Jackson Vieira, alô, Eduardo alô. Dirty Money, essa pessoa que tem esse nome maravilhoso. Todo mundo aqui no chat. Você pode conferir o programa em jp.com.br/morning. Pelo menos esse Eduardo assume, né? O Dirty Money, né? Eu vou perguntar aqui pra ele no chat, que eu sempre fico com a galera, por quê? Por que deste nome, Eduardo? O dinheiro é sujo? Vamos lá, vamos para Brasília com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. O Zé Maria Trindade está com a gente na linha. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí da mesa. A situação aqui em Brasília continua quente, mas se desenrolando, viu? A Câmara pode resolver aí a questão do presidente. Esse novelo aí vai se desemaranhando aí, né? Vai se soltando aos poucos, né? O Trindade. Bom, o Cunha já se manifestou aí a respeito dessa decisão aí do Conselho de Ética, diz que vai recorrer na CCJ, né? Ele acompanhou todo o processo da residência oficial, ele é obsessivo nesse acompanhamento. Aliás, ele tem muita coisa para acompanhar, porque são muitos processos contrariando aí Sun Tzu na arte da guerra, né? Que não se deve abrir novas frentes de batalha e flancos abertos. Ele está assim, ele acompanhou tudo da residência oficial, com assessores, com advogado, e logo depois ele divulgou uma nota oficial dizendo que há irregularidades e inconsistências gritantes, por isso vai à Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem 5 dias para isso, mas o presidente da comissão, o deputado Osmar Serralho, já adiantou que vai dar rapidez ao processo. Há uma previsão, Edgar, no final desse mês ou para o início do mês que vem, esse processo já esteja no plenário da Câmara dos Deputados. Votação aberta. Ô Trindade, vamos lá. Chegando no plenário lá, a maioria simples, né? Como foi a votação pelo impeachment, pelo prosseguimento do processo de impeachment contra a presidente, né? 257 votos, né? Na Câmara dos Deputados. É um pouco diferente, porque nesse caso não é a maioria simples do plenário, mas a maioria absoluta, ou seja, 257 deputados têm que votar pela cassação. Mas isso já está garantido tranquilamente, a votação aberta, não há dúvida não, viu, Edgar? Ok. Ellen, vamos falar com Trindade. Tonholi está aqui também com a gente no estúdio. Tem muito assunto para falar sobre isso, que foi o que mais repercutiu no noticiário político ontem e continua repercutindo, como você mesmo bem disse, hoje ainda pela manhã em Brasília. Trindade, só para você dizer, a votação é aberta, vai ser aberta nominal, cada um vai lá no microfone e vota, como foi pelo impeachment da Dilma, ou é no painel? Como é que vai ser esse aberto? Só para a gente ficar claro aqui sobre o tamanho da exposição. É no painel, sim, não abstenção. O que entra em votação é o parecer aprovado no Conselho de Ética pela cassação do mandato. Essa decisão de ontem, de 11 votos a 9, fortalece muito o parecer pela cassação, porque há uma tradição formada aqui de que o plenário da Câmara nunca mudou um parecer aprovado no Conselho de Ética, ou pela absolvição ou pela aprovação. Quando era voto secreto, aí era diferente, dava uma vontade danada de trair, ninguém sabia exatamente qual era o resultado. Agora não, o plenário é diferente quando o voto é aberto, né? Político, você já viu como é que é, né? Ô Trindade, bom dia. Qual a tua análise sobre a capacidade do Eduardo Cunha, depois de defenestrado, fulminado, resolver dar com a língua nos dentes e fazer uma delação premiada entregando toda a rapadura? Olha, é grande, viu, Tonholi? Bom dia. Olha, ele é um homem acuado. Veja bem, ele tem um processo por improbidade administrativa que está aberto na Vara Federal, lá no Paraná. Está com os bens bloqueados. Tem 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e já é réu em um deles, em um processo, e será, isso já há uma certeza aqui, réu e mais 2 processos, né? Então ele será réu em 3. E existem 5 inquéritos. A expectativa, Tonholi, é de que Eduardo Cunha pode ser condenado a 100 anos de prisão. Veja bem, cada inquérito é uma condenação e essas condenações se somam, né? Então, ele está num corredor muito problemático e esse é o caminho fértil para a delação premiada. Só, Tonholi, que você sabe que a Força Tarefa do Paraná está restringindo a possibilidade de delação. São tantos delatores e tantas provas que a Força Tarefa não ganha muito com delações aí. Então ele tem que entregar
muita gente importante que está fora dessa roda para conseguir uma delação premiada agora. É isso ou passar 20 anos na cadeia, no mínimo, né? No mínimo, anos efetivos. No mínimo 20. Tem que... Efetivos, né? Efetivos. Que cruz, hein? Que cruz, hein? Ô, Trindade, os bens já bloqueados, né? A mulher dele já é ré no processo também. E ele está sendo obrigado a devolver aos cofres públicos 20 milhões de reais, é isso? 20 milhões, tem uma multa de R$1 milhão por ele ter bens não declarados no exterior. O Banco Central mandou isso ontem para o Conselho de Ética, mandou para o juiz Sérgio Moro e mandou para o Supremo Tribunal Federal. Só a multa do Banco Central é de R$1 milhão por ele ter esse tal de trust que ele não conseguiu explicar no Conselho de Ética. Tá certo. Trindade, obrigado pelas tuas informações. Ótima quarta-feira para você em Brasília. Um grande abraço. Isso, bom dia a todos. Agora 10 horas 11 minutos, horário de Brasília. Essa música eu fiz muito sucesso. Ah, tá vendo? Quem? Calbi, né? Você vai falar, Calbi, né? Olha, aí só Olha, quem tá acompanhando em jp.com.br/morning no YouTube já descobriu, né? Eu fiz um trabalho de espírita, trocando ideia com o Calbi. Mas não, olha, daqui a pouquinho a gente vai seguir. Eu bati um papo, obviamente, bem bacana com o apresentador Raul Gil. E tem uma coisa curiosa que eu quero adiantar pra vocês aqui. A gente convidou o Raul Gil pra vir aqui participar do Morning Show ao vivo, obviamente, como a gente faz com todos os convidados que vêm aqui até a bancada. Mas ele disse o seguinte, eu dou a entrevista pra vocês aí, mas tem que ser no térreo. O cara tem medo de altura, ele tem fobia, ele não pode ficar num ambiente... Ele não sobe elevador. Ele não pega o elevador, o problema é que é a altura, ele não pode ficar num ambiente acima do andar térreo, ele não suporta isso. É uma fobia que ele tem. Então o que acontece? Ele até tinha um sonho de subir no Cristo Redentor, contou pra mim, mas nunca foi por causa dessa fobia. Nunca teve coragem de subir no Cristo. Ironia para um Deus. Ironia para um Deus. Daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo com o Raul Gil. Eu mostro mais trechos dessa entrevista que eu fiz com ele a semana passada aqui no térreo, nas galerias do prédio onde fica a Jovem Pan, na Avenida Paulista. Bom, vamos falar de política, vamos voltar a falar de política agora. Bom, essa semana foi muito agitada, né? Depois de se arrastar aí por meses a fio, o processo que pede a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, finalmente chegou ao fim. Nessa primeira fase, pelo menos. O relatório do deputado Marcos Rogério foi aprovado nessa terça-feira por 11 votos a 9. E agora o caso segue para o plenário da Câmara dos Deputados, né? E o voto decisivo nessa sessão de ontem foi dela, a deputada pelo PRB da Bahia, Tia Heron, que está na linha com a gente aqui para conversar sobre esse movimento político que está acontecendo lá em Brasília, em torno da cassação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Bom dia, Tia Heron. Bom dia, Edgar Bicoli. Bom dia, seus ouvintes aí da Jovem Pan. Uma satisfação enorme falar com você, querido. Olha só, obrigado a senhora por nos atender. A pergunta primeira que não quer calar é a seguinte: a senhora já havia dito que ninguém manda no seu voto lá para os seus pares, para os seus colegas lá na comissão. E eu pergunto o seguinte: o que pesou mais? Qual foi a pressão da opinião pública, a pressão popular na decisão, na hora da senhora desferir o voto? Não, esse mecanismo de pressão comigo, Edgar, não poderia funcionar de maneira nenhuma. Vou lhe dizer por quê. E importa aqui esclarecer para que os seus ouvintes me entendam. Quando nós estamos em conselho de ética, como julgador, entenda, como juiz, você precisa ter um princípio, que é o princípio do livre conhecimento. Livre. O que é que você entende com isso? Olha, você está livre de tendências, você está livre de inclinações, você está livre de paixões, você está livre de influências, de preconceitos, de induções, de tudo que você puder macular esse justo juízo, você precisa se livrar. Por isso da minha imparcialidade, do meu cuidado, da não revelação desse voto. Algumas pessoas, inclusive, nas redes sociais, interpretavam como charme. Imagine. Eu, como julgadora, dentro do Conselho de Ética, mantendo ali ipsilítere o
a minha missão, né? Mas as pessoas não estavam entendendo. Deixa eu perguntar uma coisa. Não queriam entender. Geron, deixa eu perguntar. Acho que ela não está me ouvindo. Da sua curiosidade. Geron. Então, houve sim essa pressão, mas Deus me deu graça, nós não cedemos, porque se eu cedesse, eu estaria ali abrindo um flanco perigoso. Perigoso por quê? Porque as pessoas iriam querer me dissuadir. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Dessa forma. A senhora... Eu acho que você está errada. Eu acho que você também deve considerar isso, aquilo outro. Ora, eu sofrendo esse tipo de influência, você acha que eu teria condições de fazer justiça? Olha, eu imagino... Não faria justiça. A senhora está me ouvindo, Geron? Não, estou te ouvindo muito mal, desculpe. Olha só, eu queria seguir nesse pensamento, na linha da que a senhora está respondendo. Teve todo um mistério em torno do voto da senhora, como a senhora votaria, tal. Os aliados do Eduardo Cunha davam como certo aí o apoio ao parlamentar do PMDB. E a senhora tendo votado como votou, a senhora agora acha que pode sofrer alguma represália do Cunha e do pessoal no entorno dele aí? Na sua visão, esse pessoal pode ainda exercer alguma pressão ou é um pessoal que já não tem tanta força política para tanto? Quem foi que me disse que eu sou aliada dele? Olha, a senhora chegou a declarar, deputada, que a casa nunca tinha trabalhado tanto quanto na gestão de Eduardo Cunha. Mas isso não me faz aliada. Ele não foi presidente da Câmara apenas como eu voto. Desculpa, eu estou falando com quem? Com Ellen. Ellen, bom dia. Bom dia. Isso não me faz de aliada, muito menos de massa de manobra. Por isso, Edgar, que eu disse que ninguém manda nessa mesa. Vai desde o representado, na pessoa do deputado Eduardo Cunha, a sociedade. E a imprensa se inclui nisso também. Porque a imprensa já tinha dado meu voto, já tinha votado por mim, e depois voltava e me indagava. Como vai ser seu voto, deputado? Ô, deputada, quem fala é o Cláudio Tonholi. Eu tenho uma pergunta do dia para a senhora, por favor. O Estadão está dando que o PMDB ordenou propina de 10% a Delfim Neto sobre o valor do contrato das obras da usina de Belo Monte. Para o ouvinte lembrar, o PMDB do Eduardo Cunha. Bom, o governo necessitava enganar a opinião pública e para isso pagaram o Delfim Neto. Na minha pobre análise aqui é que o Delfim Neto foi usado como um São Jorge de prostíbulo, fica aceso para dar dignidade ao negócio. O que a senhora acha do PMDB ter usado o Delfim para legitimar um negócio espúrio, tanto quanto aqueles do Eduardo Cunha? Desculpa, esse caso eu desconheço, portanto eu não vou responder sobre isso. Agora, Geron, em nenhum momento a pressão, por exemplo, de Celso Russomano ou de Marcelo Crivella pesou sobre a senhora? Não conversaram com esses outros membros do seu partido? Conversamos sim. É o que eu falei ontem. Havia um reconhecimento da importância, são duas pré-candidaturas de cidades importantes, não é? O deputado Celso Russomano em São Paulo, e os senhores todos sabem disso, você sabe disso, é a grife do Partido Republicano Brasileiro, é o deputado federal mais votado do Brasil, merece meu respeito. Mas não era a recomendação de Celso Russomano nessa hora que iria demover ou influenciar o meu voto. O que estava pesando ali era o meu livre convencimento. E dele eu não abriria mão. Ô Geron, na hora de votar, a senhora disse que o partido que a senhora pertence, o PRB, não é dado a balcão de negócios, né? Como ficou claro aqui nas perguntas já. Não era dado. Sim. E eu quero saber, nesse teu primeiro mandato como deputada federal, o que a senhora assistiu de mais repugnante, mais repulsivo na Câmara dos Deputados, hein? O senso comum. Esse me assustou. Sabe o senso comum que você pega todo mundo, põe uma vala, nivela por baixo, farinha do mesmo saco? A gente fica acostumado a andar tanto com gente ruim, a ouvir tanta coisa ruim, e a gente começa a fazer as mesmas práticas e achar que tudo é isso que todo mundo também é. O senso comum. Cara, queria te perguntar... Isso me causou... Desculpa, eu não entendi. Não, pode seguir.
Isso me causou muita indignação. Imagine que, Edgar, no primeiro dia, eu fui recepcionada no Conselho de Ética assim. A manobra! Eu era manobra. Eu adquiri lepra. Eu atraí toda a cólera do Brasil sobre minha vida. Eu fui hostilizada publicamente em rede social. Eu fui trucidada. Porque já tinham votado por mim. Não sei se é comum, de onde tiraram isso? Ora, mas por que você vibrou lá quando o Eduardo Cunha ganhou a eleição? Mas, obviamente, que eu vibrei. Ora, a apresentadora acabou de dizer, não, mas a senhora estava levantando as questões justas. Nunca me intimidei, jamais me intimidarei de dizer que, de fato, a produtividade da Câmara Federal dos Deputados nunca foi quando foi na condução do deputado Eduardo Cunha. Economizou-se quase 80 milhões, porque os funcionários não iam trabalhar, ganhavam sem trabalhar, hora extra. Ô, deputada, a senhora acabou de referir... Então, deixa eu preciso concluir. De modo que isso é o que se faz um homem como ele chegar à presidência do Congresso apenas com meu voto, apenas com a minha vibração, e nesse momento que eu vou para o Conselho de Ética, aí faz-se um link. Ora, ela é aliada, ela é amiguinha e ela vai o proteger? Pronto, caíram do cavalo. Por isso que eu recomendei tanto, Darcy Ribeiro na desconstrução do óbvio. Por isso eu falei tanto sobre isso. Mas não atentaram, porque tamanho era o estigma que já tinham posto sobre o Tchelo. Ô, deputada, a senhora acabou de responder falando que há na Câmara um senso comum, que é uma vala de farinha do mesmo saco. Qual seria a atribuição do contrário disso, o senso incomum da Câmara? É a ética? O que é? Não somente a ética, é a capacidade, como eu disse ontem, de ressignificar primeiro esse conselho. Porque o conselho é que vai nortear o comportamento dos deputados. Ora, será que os deputados não sabem como se comportar? Por que o conselho? E se esse conselho estiver sendo sempre usado como instrumento de revanchismo, de linchamento público? E desde quando esses julgadores têm uma imparcialidade? Porque eu fui vítima deles. Uhum. A repercussão do meu voto hoje em lugar não é por nada, porque estavam esperando uma coisa e foi outra. Estavam esperando aquilo que vinham dizendo o tempo inteiro, desde que eu entrei no Conselho de Ética. E eu calada, aguentando tudo, e confesso aqui a vocês todos, eu ria por dentro. E dizia comigo mesmo, a pancada vou dar depois, na hora certa. Então a senhora já sabia desde o início que votaria pela cassação dele? Olha, o que eu precisava era do relatório com as provas, porque quem acusa cabe o ônus da prova. Prova, ninguém pode contestar quando se tem prova. Ninguém pode contestar. Precisa ter prova. Ninguém conseguia provar, ficava naquela briga gramatical, tem texto me conta. Aquilo não era o suficiente. Aquilo não fundamentava coisa alguma. Era preciso ter provas. Sim. Olha, para que eu pudesse construir um juízo justo, inclusive político. Porque os senhores não pensem que fazer um julgamento como esse, a gente faz com satisfação, faz com alegria. Não, a gente faz com responsabilidade, com seriedade, com pesar, inclusive. Pesar. Com muito pesar. O que a senhora... Saibam os senhores que eu aprendi muito com tudo isso. O que a senhora... Muito grande lição para mim daquilo que não se deve fazer. Sim. Tcheron, o deputado já disse que vai recorrer, né, na CCJ, né, da decisão da Comissão de Ética. O que a senhora espera agora, imaginando que siga de fato e vá a plenário na casa, o que a senhora espera que ocorra no plenário? Olha, eu penso que o Brasil todo viu isso. Eles estavam realmente na expectativa do meu voto. Eu me lembro que ele sempre interessante, né? Eu era aquela que estava norteando a votação. Tanto que ele encabeçava a lista, né? Tieron, letra T. Pela ordem alfabética, eu estaria lá embaixo. Sim. E colocaram lá em cima. Sim. Né? Mas aí fizeram uma mudança e
me recolocaram no devido lugar. Mas observem que teve quem declinasse da sua posição. Certo. Respaldado, dado a fundamentação e respaldado em cima daquilo que das alegações das quais eu fiz. Certo. Aprovadamente. Ok. Olha... Então, a expectativa desse momento é que, mesmo que passe pela CCJ, que recorra, nós já vimos isso acontecer, inclusive na Comissão Especial de Impeachment, o plenário é soberano, entretanto, esse núcleo duro, que são essas comissões especiais, que são o Conselho de Ética, em regra, ele norteia o plenário, a soberania do plenário. Certo. Então, eu penso que nós teremos aí, de fato, o Brasil passado a limpo. Ok, eu queria agradecer a participação da deputada federal Tia Heron, do PRB da Bahia, conversando com a gente aqui no Morning Show, esclarecendo essa questão tão polêmica envolvendo o seu voto na Comissão de Ética, que segue adiante pela cassação do deputado Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, afastado. Obrigado, Tia Heron. Obrigada a vocês, um forte abraço. Forte abraço. Olha aí, a gente conversou, peço desculpas aos ouvintes da Jovem Pan, a qualidade do áudio realmente não estava muito boa na ligação, mas devido à importância dessa conversa, a gente resolveu seguir com ela até o final. Agora 10h31, o horário de Brasília. Da Boate Pulse em Miami, na qual o Omar Mateen chacinou aí com um fuzil AR-15. Quase 5 dezenas, você já chegou em acho que 5 dezenas? 49 de gays, né, que estavam frequentando e se divertindo na boate aí. O que se poderia esperar é que a venda de arma nos Estados Unidos diminuísse, né? Ou então houvesse alguma mobilização política para, enfim, não sei se coibir, porque lá essa cultura é muito arraigada entre os americanos. Só que não, né? Só que não. Se vivêssemos todos pela razão, né, numa sociedade, não é o fato, nós vivemos muito mais pelos sentimentos, e aí o medo aflora depois de um atentado desse, e todas as estatísticas mostram que sempre que houve uma chacina desse tipo, o que infelizmente é bem frequente nos Estados Unidos, há um aumento, na verdade, da venda de armas nos Estados Unidos, tanto que ontem na Bolsa de Nova York, no pregão da Bolsa, as ações dos maiores fabricantes de armas do país subiram, dispararam, já apostando nessa tendência do aumento da venda de armas. Além disso, o lobby é muito forte das grandes indústrias de armas, né, gente? A gente sabe que, até falamos já aqui, que o Obama tem toda essa final de mandato dele, um legado que ele quer regularizar, restringir mais o uso de armas, e que é muito difícil, porque nenhum político abertamente vai lá, ainda mais em tempo de campanha, dizer quero lá restringir, porque eles ganham dinheiro para a campanha para isso, né? Eles ganham dinheiro dessas indústrias armamentistas, então é você dar um tiro no pé do seu patrocinador. Então a tendência é que aumente a venda de armas nos Estados Unidos em função disso. Agora me diga uma coisa, Ellen, a FBI também está investigando se o atirador, o Omar Mateen, era gay, né? Porque ele era um frequentador da boate. De boates. Aliás, não só dessa, de outras boates gays, de boates, de aplicativos, mas até então, as primeiras informações, se acreditava que podia ser uma coisa assim, ele estava investigando, preparando o crime. No entanto, alguns relatos já começam a chegar à polícia de pessoas que trocaram mensagens mais a fundo com ele nesses aplicativos gays. Pessoas que o viam com meninos nessas boates conversando em um approach mais pegado, assim. Então, agora há uma investigação a partir desses relatos, obviamente, se na verdade, ele não era, se ele era gay, né? Isso é uma das linhas de investigação aí para tentar entender a personalidade de Omar Mateen. Olha, eu já toquei um trechinho aqui, colocamos um trechinho do meu bate-papo com o apresentador Raul Gil. Ele, até na ocasião falou que, olha, eu tenho realmente problemas com altura, não pego elevador, não fico em andar alto, tenho realmente uma fobia. E é louco porque, assim, não é que é aqui, o estúdio da Jovem Pan, quem nos acompanha pelo aplicativo, pelo YouTube, em live streaming, é totalmente fechado aqui, né? Eu falei, não, mas não tem janela, Raul. Não, o problema dele é imaginar. A cabeça dele funciona
ele processa essa questão de uma forma muito particular e gera nele essa fobia de estar no andar mais alto. Bom, eu falei, não, tudo bem, Raul, vamos fazer então essa conversa num cafezinho aqui nas galerias do prédio onde fica a Jovem Pan. E nessa conversa gravada aqui, tomando um café, um chazinho, ele falou da amizade, né, dele com o Silvio Santos. E por que também que ele parou, vocês sabem que ele parou de fazer um dos quadros aí que era a maior marca registrada dele, né? Aquele que para quem você tira o chapéu. Vamos escutar o que o Raul contou para mim. Bom, o Silvio é espetacular, maravilhoso. Eu conheço o Silvio desde 1962. Eu conheci o Silvio, ele andava de lambreta, você quer saber? É mesmo? Ué, ele era vendedor, ele era... Pô, pilotava uma lambreta, ele era camelô. Ele era camelô, aí lá no Rio. Aí ele veio aqui e entrou como sócio no Baú. Ele, Mané da Nóbrega, Golias e o Carlos Alberto. Meu irmãozão, o Carlos Alberto. Então, Golias, Carlos Alberto, Mané de Nóbrega e Silvio Santos. Ué, só pilar, né? Só pilar da televisão brasileira. O Silvio é um cara de uma... Ô, Raul, você já tá com quanto? Mais de 50? 78. Não, mas de carreira, 55. Nesses 55 anos de carreira aí, o que você não conseguiu ainda realizar? Você é um cara que já passou... passou... Fazer um filme. Você queria fazer um filme? Eu queria, mas agora já não. Eu queria... Sabe por quê? Eu sempre fui fã do Oscarito, eu sempre... Mas fazer um filme para contar a tua história ou fazer Não, filme, uma comédia. Eu queria fazer uma comédia tipo Oscarito, Mazzaropi. Eu participei de um pedaço, uma entrada lá no filme do Mazzaropi. Nossa, me senti realizado. Foi o primeiro filme colorido. Sim. Tristeza do Jeca. Sim. Então, agora esse eu não consegui fazer. É um clássico do Mazzaropi esse, né? Já gravei, fiz programa de televisão, fiz novela, já participei em novela. É lógico, como convidado especial, várias novelas já. Mas eu só não consegui fazer um filme. Não consegui. Esse é um sonho, seria. Sonho agora não. E entrevistar alguém que você gostaria e ainda não entrevistou? Roberto Carlos, meu irmão. Você não entrevistou Roberto? Nunca, bicho. Pô, até eu já entrevistei o Rei Roberto. Mas você é entrevistador, eu não sou. É verdade, você é um comunicador, um animador de auditório. Mais do que é. Mas o Roberto Carlos é um irmão meu. Toda a festa dele eu fui convidado. Né? O Roberto me fez passar grandes emoções. Eu tô percebendo aqui, eu tô sentindo, hein? Que você vai levar ele no quadro do chapéu ainda. Ele não vai. Não, aí você vai levar. A Globo não deixa. Ele vai mudar de ideia. Eu tô aqui prevendo, Raul. Você sabe que eu acabei com o quadro do chapéu? Por que você não faz mais? Porque eu vou te explicar. Ficou muito carne de vaca? Não, vou te explicar. Eu levava o cara no chapéu, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer. E eu lembro uma vez, eu levei uma dupla, não vou falar o nome. Não, fala aí. E a dupla falou assim... Eu sei quem foi. Eu falei, quem que vocês não vão tirar o chapéu e pra quem vai tirar? Aí um olhou pro outro e disse, daí? Fulano, Betano. Aí eu falei assim... Aí um falou pro outro, pô, a gente devia não tirar o chapéu pro Gugu, hein? Eu falei, o que aconteceu? O cara deixou a gente 3 horas e meia lá, aí mandou um produtor dele falar, vocês não vão cantar porque não vai dar tempo. A gente não é palhaço, né? Eu falei, não tira o chapéu pra ele. Pô, mas não vou me queimar com ele. Ficou no sabonete. Ah, então tá, pra que você não vai tirar? Eu não vou tirar pra AIDS. Pô, AIDS ninguém tira. Então virou isso, sabe? Sim. O cara não gosta de você, mas com medo de se queimar na Jovem Pan, ele não fala o chapéu pra você. Entendi. Não fala. Acho que eu não vou tirar o chapéu pro Tutinha. Então tá, não tirei eu, hein? Aí ele não toca mais meu disco lá. Virou político, entendeu? Né? Entendi. As pessoas começaram a aproveitar. Tá bom, então pra que você não vai tirar? Pra estupro. Dá licença. E quando ia político, aí virava lá um palanque político. Entendi. Porque eu tiro pro povo, porque o povo não sei o quê, esse povo sofre. Aí eu falei, vamos parar com esse negócio aí. Parou o chapéu. Tem um monte de gente aí tentando imitar aí, né? Pra quem você abre a porta, pra quem você fecha a porta, pra quem você dá uma porrada.
Figuraça, né? E virou mesmo, né? Uma ferramenta pros caras lá darem uma alisada e tal, né? Virou uma ferramenta pros caras se utilizarem na política ali, né? A verdade é que se não falar mal das pessoas no tirar Não o tem chapéu, graça. não tem graça nenhuma. Então. Ou se for uma revelação muito grande de alguém que você acha que, sei lá, é inimigo e é amigo, de repente. Mas é difícil. Olha, daqui a pouquinho o Raul Gil, nesse bate-papo que eu levei com ele aqui num café, aqui no prédio da Jovem Pan, fala sobre política também. Fica pra conferir. Aliás, ainda na política, Tonholi, quero saber com você, primeiro aí, bom, tem a questão toda do ministro do Supremo, né, Tribunal Federal, o Teori Zavascki, que negou aí os pedidos de prisão, expedidos pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, contra aí os chamados caciques do PMDB, o Renan, o Romero Jucá e o Zé Sarney. Né? O que você acha no que se baseia essa decisão do ministro do Supremo, Tonholi? E antes de discorrer sobre isso, eu pergunto, você concorda com a decisão dele de desconsiderar o pedido de prisão? Concordo. Concordo pelo seguinte, você tem o artigo 53 da nossa Constituição, parágrafo 2, que foi redigido pelo então deputado federal José Roberto Batóquio, que na sexta-feira se tornou advogado do Lula, diz que senador só pode ser preso em flagrante delito, ou seja, em flagrante. Bom, eu acho estranho, eu não, mas os advogados com quem a gente conversa diariamente, acho estranho o seguinte, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se você prendeu o senador Declínio Amoral numa gravação feita pelo filho do Severo, em que ele combinava a fuga do Severo pelo Paraguai, e o Teori subscreveu aquela prisão como legal, e não foi uma prisão em flagrante, por que a dosiometria jurídica, como se diz, não foi aplicável aos caciques do PMDB? Ou seja, o Delcídio não estava em flagrante, como não estavam em flagrante esses aqui, sobretudo o Romero Jucá, que falou a frase ao ex-diretor da Transpreto, o presidente Sérgio Machado, precisaria estancar a sangria da Lava Jato. Então, o que serviu para o Delcídio não serviu para o PMDB. Mostra, obviamente, a independência do Teori Zavascki, que foi indicado ao cargo no Supremo pelo PT, mas, por outro lado, mostra uma dosiometria jurídica não linear. Desigual. Não linear. Então, os advogados não conseguem entender porque serviu para um e não serviu para outro. Porque a Constituição diz isso. Mas, enfim, a teoria na prática é outra. Agora 10h45, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Meus amigos, vou soltar aqui mais um trechinho do meu bate-papo com o apresentador Raul Gil. E olha que agora o assunto é política. Afastada, tá aí em processo, vai ser julgada. Você, no final das contas, vendo tudo o que a gente viu, passando por tudo o que a gente passou, o momento político em que o Brasil se encontra, você é a favor ou contra o impeachment? Olha, eu sou contra. Por quê? Porque esse impeachment vem de encontro ao gosto do povo. Se votaram, tem um ditado que diz, se o doente quer canja, canja pro doente. Agora, o que aconteceu? A Dilma foi rodeada de pessoas que acabaram com ela. Você entendeu? Mas isso não isenta da culpa, da responsabilidade. Da responsabilidade. Você vê hoje no jornal, por exemplo, que cada vez estão descobrindo mais. Agora estão querendo o presidente da Câmara lá do Senado, que é preso, o Renan, estão querendo o Jucá preso, estão querendo o Sarney preso. O Sarney está com 90 anos, vai preso. O Janot mandou prender todo mundo. Claro! Mas porque cada dia que eu abro a Folha, eu leio 3, 4 jornais, cada dia que eu leio, vai descobrindo mais, desculpa a expressão, ladrão. Isso. Cada vez ladrão. Agora, o que é que eu faria? O que você faria? Você roubou 17 milhões daqui, devolve e vai ficar em cana. Vai devolver, porque o problema é devolver.
Você já imaginou o cara com aqueles 17, o que 50 milhões comprou? Fazenda, apartamento. Sim, tem muita grana para ser repatriada ainda, inclusive. Devolve. Mas já é, de certa forma, o que está acontecendo, não é? Não, ninguém devolveu muito, não. Frente ao que roubaram, talvez não. Pô, o nego tá devolvendo 10%. O que é isso? E esse comecinho de governo do Temer, o que você tá achando? O Temer não tá fácil, né? Eu conheço o Temer, é um cara bacana, um cidadão honesto, tem credibilidade, tem talento, é inteligentíssimo. Ele foi secretário de segurança do Montoro, se eu não me engano. Eu conheci o Temer há muitos anos, 30 anos atrás. O Temer é uma capacidade. E agora o que nós temos que fazer? Tem que ajudá-lo. Fazer o quê? Nós não podemos jogar terra em cima da gente. Tem que ajudar quem está com boas intenções. Você não acha que é um contrassenso, é uma contradição você falar, vamos ajudar o Temer, não sei o quê, e ser contra o impeachment da Dilma? Eu não sou contra ninguém. Eu quero ver o povo bem, eu quero ver o país bem. Você, amanhã entra lá. Se você fala, eu quero acabar com a miséria, o desemprego, eu sou seu fã. Se você não fizer nada disso, eu vou ser fã do outro que falou, aquele é malandro. Você viu aí o figura, o Raul Gil. Ele teve um outro trecho onde ele fala sobre política, na verdade não exatamente sobre a política, mas um momento que antecedeu lá a primeira candidatura do Lula, né, que ele ainda se planejava-se como candidato à presidência da República, e ele foi ao programa do Raul Gil. Escuta só. Ele estava com medo que o auditório fosse vaiá-lo. Eu fui no auditório, no intervalo, e falei, olha, subi e falei, eu quero que vocês recebam o Lula com muitos aplausos. Quem não gostar dele, não interessa, esquece. Nós estamos no programa Raul Gil, não quero ver ninguém vaiando, nada. Eu só quero aplausos e vamos lá. De pé, todo mundo, Lula lá, tá ok? Ok, auditório, tá ok. Aí eu apresentei o Lula. E agora vem aí, pra quem você tira o chapéu? Luiz Inácio da Silva, o Lula. Alô, auditório, vamos receber o Lula. Ele entrou, o auditório de pé. Lula, lá, Lula. O cara ficou até emocionado, né? Isso é um puta cabo eleitoral, Raul. Mas tinha que fazer. E ao mesmo tempo um censor, porque você falou pros caras que queriam fazer algum manifesto contra, você falou, não vai fazer. Eu tô no meu programa, não tem. Aqui mando eu. Ali ele é meu convidado. Maravilhoso. Eu tô no meu programa, ele é meu convidado, portanto... Faça o que eu quiser. A figura antagônica. Onde Edgar aprendeu, descobri. Olha só, o Morning Show vai acontecendo, né? O que é, o Arcon? Tempo real. Porra! Fala agora, pelo que eu entendi pelas mímicas, é Rodrigo Viga. Ainda bem que esse programa aqui é ao vivo, e ao vivo tudo pode acontecer, então a gente vai lá pro Rio de Janeiro, abrir espaço pro nosso companheiro Rodrigo Viga. Rodrigo Viga é nosso correspondente direto lá do Rio. Ô Viga, que história é essa daí? Eu quero saber o que vai... Imagina só essa história aí do Temer e da Dilma estarem juntos na abertura dos Jogos Olímpicos. O que será que pode dar daí? Bom dia, Viga. Fala, bonitão. Já meteu o desentupidor aí, ó? Tá, já tô melhorando da voz. Tá feia coisa, hein, cara? Não, mas a voz já tá bem. Você não viu? Você viu ontem, pô, como é que tava? Pô, tá feio. Pensei que fosse a Ellen que tá apresentando, mas tudo bem. Ô, Viga. Opa. Você acha que só... Eu fiquei pensando na abertura da Copa do Mundo, quando teve enfim, aquela grosseria proferida por algumas pessoas contra a presidente Dilma e tal. E quando se falou dela participar, o Temer logo já aceitou. Será que tem algum pensamento aí desviado por trás dessa decisão dele de sim topar que ela participe da abertura? Já tem maldade aí? Pouco provável, Edgar, pouco provável. A Dilma andou dizendo aí nas redes sociais que se não for formalmente chamada convidada, topa até subir numa árvore para assistir a cerimônia de abertura. Enfim, dizer para ela que no entorno do Maracanã não são aquelas palmeiras centenárias, só tem arvrinha. Sabe como é que é arvrinha, meu caro Edgar? Aquela pequenininha, baixinha. Portanto, se subir, não vai conseguir ver nada. Enfim,
A gente sabe que esse pessoal da organização dos jogos é muito protocolar, é muito educado aos microfones, mas no ambiente... Imagina no mesmo estádio, meu caro Edgar, estádio do Maracanã, simbólico, emblemático, histórico, juntos numa mesma cerimônia, Dilma Rousseff e Michel Temer. Seria uma guerra de torcidas, né, meu caro Edgar, para saber quem ganha mais vaia. Duvido que os aplausos possam prevalecer diante das vaias. Enfim, eu acho que a torcida hoje é mais contra a Dilma e um pouco mais a favor do Temer, mas acho que nenhum dos dois passaria incólume. O convite, propriamente dito, é do Comitê Organizador Rio 2016. O Nussmann, que é o presidente do comitê, um vaselina danada, disse não, seria um prazer danado ter a presidente Dilma, que muito dedicou esforços para a viabilização dos Jogos Olímpicos, mas sabe que só há espaço para um. Embora o Maracanã comporte 80 mil pessoas, só há espaço para um. E esse é o Michel Temer. A não ser que o processo seja acelerado lá em Brasília e dê uma zebra danada e os senadores que votaram a favor da admissibilidade do impeachment da Dilma Rousseff voltem atrás, voam a corda e ela reassuma a condução do país, o que eu acho pouco provável, muito difícil neste momento. Acho que não há brecha, não há espaço para os dois no mesmo estádio. Perguntei isso ontem para o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, disse que é de responsabilidade do Comitê Rio 2016. O Comitê Rio 2016 está empurrando com a barriga. O que se sabe é que já há pelo menos um constrangimento no ar, porque caberá ao comitê decidir se chama ou se não chama. Meu palpite, não vai chamar oficialmente para não ter confusão com aquele que deve continuar gerindo e comandando o Brasil pelos próximos 2 anos e uns trocados, Edgar. Ô Viga, é aquela máxima da sociedade, né? Os sócios dividem os lucros e os prejuízos também, né? Será que eles não estavam ali com a intenção de dividir as vaias, já que elas são praticamente inevitáveis? O problema é que eles não são mais sócios, né? Como é que é, Edgar? Deu uma picotada na ligação. Louros e bônus e ônus, é isso? É verdade que eu me referi àquela máxima da sociedade, quando os sócios dividem os lucros e os prejuízos também. O problema é que eles não são mais sócios, né? Exatamente, Edgar. Pelo contrário, né? Foi uma separação para lá de litigiosa. Enfim, daqui a pouco, por exemplo, algumas instalações olímpicas vão estar sendo entregues aqui no Rio de Janeiro. Eu também questionei o presidente Temer, eu acredito que ele fez ao Parque Olímpico nesta terça-feira, e disse que não faria nenhuma objeção à presença da Dilma Rousseff no estádio do Maracanã. Agora, aí a gente fica insistindo, mas não faria mesmo? Assim, para mim, tanto faz como tanto fez. Mas a gente sabe que essa não é a verdade, né? Ele quer ter esse louro de, pelo menos, dar lá. Não sei como é que faz na cerimônia olímpica, qual é o papel do presidente. Normalmente ele lê um discurso, ele não faz o discurso, mas lê uma carta, pronuncia algumas palavras e está sujeito também às vaias. Por isso já tem muita gente dizendo, nenhum nem outro, manda lá algum boi de piranha para ser vaiado, porque qualquer um que seja vai ser criticado por pelo menos uma pequena parcela daqueles que estarão nas arquibancadas, Edgar. Vai ser o primeiro recorde nosso, né? De vaia, vai ser o Ô, primeiro Viga, recorde. queria lembrar que o Nelson Rodrigues falava que em estádio de futebol se vai até minuto de silêncio. Queria lembrar que o Lula foi vaiado no PAN, o Aécio foi vaiado no jogo Brasil e Argentina, a Dilma foi vaiada na abertura da Copa, quando ela falou que foi vaiada pela elite branca. Enfim, vamos fazer um trocadilho. Quem tem boca vai a Roma. Pois é, então por isso, bota lá um boi de piranha, bota um bode expiatório, porque, enfim, vai ter repercussão muito menor. De qualquer forma, também seria muito deselegante da parte do governo brasileiro não ter um representante sentado na tribuna de honra do estádio do Maracanã para a cerimônia de abertura. Mas, enfim, como a gente tem muito político cascudo, acostumado a apanhar, e mesmo assim eles continuam fazendo o que fazem e que venham as vaias, né? Valeu, Rodrigo Viga falando com a gente. Boa quarta-feira pra você, Viga. Um abraço, hein? Valeu, garoto.
É o Viga, nosso correspondente no Rio de Janeiro, conversando aí sobre a participação ou não da presidente afastada Dilma Rousseff na abertura dos Jogos Olímpicos. Agora venho com a boa notícia do dia. Aliás, olha, as pessoas que fazem viagens para Tailândia, para o Sri Lanka, para a Índia, sempre tem aquela história de tipo, né, subir no elefante, fazer um passeio de elefante. Eu tenho uma história relacionada com isso que é uma boa notícia, que acabou bem, porque muitas vezes esses bichos acabam avançando sobre os carros, derrubam, viram carros, amassam toda a lateria dos carros, colocando em risco os turistas que estão ali, né? Tava ali acontecendo um passeio desses no Sri Lanka, quando um elefante cruzou a estrada, atravessou a linha da estrada dos automóveis e uma pequena garota simplesmente saiu do seu carro, foi lá, levantou a mão direita, a palma da mão direita, e foi andando em direção do monstruoso bichinho, do elefante. Para a surpresa dos turistas que estavam lá tentando se proteger, o bicho começou a recuar, foi indo para trás até que ele saiu da estrada e os carros puderam passar. A garotinha simplesmente, numa boa, foi lá, levantou a mão, foi caminhando pelo asfalto e afastou o elefante da rodovia local, onde acontecia o passeio dos turistas. Esse vídeo foi colocado aí no YouTube e mais de 90 mil visualizações já tem essa cena onde a menininha afasta um elefante monstruoso da frente dos turistas. Fala a verdade, essa é uma boa notícia, acabou bem, né? As férias de julho estão chegando e você ainda não sabe o que fazer, é isso mesmo? Para não passar as férias aí entediado dentro de casa, vou com uma dica aqui para você se programar agora. Né? Viagem de férias aí com a família, com os amigos, para os melhores lugares, com preços que cabem no seu bolso. Viagem com a CVC pelo Brasil e pelo mundo. Aproveite as ofertas imbatíveis, tudo em 12 vezes, sem juros, no cartão CVC. São passagens aéreas, são diárias de hotéis, resorts, pacotes completos, tudo para tornar sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC, sempre com você. Já estamos aqui no estúdio com o Carlos Aros. Carlos Aros, muito bom dia, meu querido. Bom dia. Olha só, tá rolando a maior feira de games do mundo, a E3, né? Posso chamar de E3? Essas coisas internacionais, né? Pode. E3. É porque o nome é Electronic Entertainment Expo. Então, olha, E3. E3. E, Aros, você tem aí informações pra gente? O que a gente deve saber sobre essa feira que tá rolando? Primeiro que um mundo, assim, de jogos estão sendo anunciados nesse evento. Mas aí o que eu fiz? Em vez de falar dos jogos pontualmente, porque aí vai dar preferência de cada jogador, eu digo que são muitas atualizações, então games que a gente já tinha no mercado foram atualizados. Alguns estúdios apostaram em novidades, colocaram essas novidades no mercado. Mas o que dá pra gente pescar do que já foi falado? As duas grandes conferências, da Microsoft e da Sony. Por que Microsoft e Sony? Porque a Microsoft é dona do Xbox, a Sony dona do PlayStation. E aí é aquela rivalidade, né? Quem gosta do Xbox, em geral, não gosta do PlayStation. Quem gosta do PlayStation, não gosta... Gosta de quem, Aros? Eu gosto do PlayStation. Sempre fui jogador do PlayStation. Mas, cada uma correu para uma direção. A Microsoft, os rumores eram esses e eles acabaram meio que se confirmando. 2 consoles foram anunciados em vez de um. Aí você vai dizer, qual que é a estratégia no meio de tudo isso? Dá para usar como exemplo a Apple, que lançou um iPhone modernão, muito potente, e lançou algo mais dentro do bolso da galera. Quais são esses consoles? É o Project Scorpio, que é uma máquina que vai rodar games em resolução 4K. Sabe aquele Ultra HD? E hoje os jogos estão avançando para um nível de realismo tamanho que essa definição, né, essa qualidade de exibição é importante. Então, esse processador que vai rodar nesse Scorpio, ele vai, inclusive, ser capaz de reproduzir games com a realidade virtual. E aí é a sacada. Muitos estão apostando naqueles óculos, né? O VR, né? E etc. para você mergulhar na experiência do jogo.
Pode ser bom, pode ser ruim, isso tudo está sendo desenvolvido, então você tem experiências muito toscas, você tem algumas que são incômodas, você vai de um extremo ao outro. E no meio do caminho você encontra aqueles que encontraram ali a direção certa e estão caminhando em busca de um aprimoramento. E aí você tem alguns resultados bacanas. Eu trouxe um exemplo do game do Batman, que a Sony mostrou no PlayStation VR, que já tem inclusive data de lançamento. Mas, vou continuar na da Microsoft. A Microsoft lançou o Xbox One S. Ele é um console menor, ele é mais compacto, tem o hardware dele é um pouco mais simples e o preço também. Aí o brasileiro vai me dizer assim, a Microsoft já estava fabricando por aqui. Já tem estimativa de preços aqui para o Brasil? Não. Eles deram as estimativas lá para fora, deram indicações de quando esses consoles chegam no mercado lá fora, mas o preço aqui não. E sabe por que não, Edgar? Porque tem a questão do dólar. Né, tava impactando muito no desenvolvimento disso, porque você fala assim, mas é fabricado aqui, mas as peças vêm lá de fora. Então, e o dólar a 3,50 ali, vai, na média ali? Pro fabricante isso acaba incomodando ainda. Eu lembro que faz alguns meses já, eu conversei com o pessoal da Microsoft em um evento que teve aqui e perguntei dos preços por causa do dólar. E eles me responderam, estamos segurando ao máximo, mas em algum momento nós vamos ter que repassar para o consumidor. Né? E isso aconteceu. Então, a expectativa de que esses dois consoles da Microsoft, né, do Xbox, cheguem aqui no Brasil, eu aposto muito no Scorpio por causa dessa onda da realidade aumentada, né, da experiência de você mergulhar no jogo. Porque tá todo mundo em cima disso, é o caminho. Muitos jogos já estão sendo produzidos, inclusive, com um olhar para esse público. Talvez seja uma aposta interessante da Microsoft. E aí tem um detalhe, lembra que lá atrás eu falei do Windows 10 e disse que o objetivo da Microsoft era unificar todo o universo? O que acontece? Eles estão permitindo que você comece a jogar no Xbox, termine no Windows e faça o... Enfim, seja contratado pelo LinkedIn. Tipo isso. Você pode rodar todo o universo Microsoft. Então eles já começaram a trazer isso pros games também, o que é muito bacana. Sobre o VR... A Sony lançou o PlayStation VR, já tinha esse dispositivo, tinha alguns tipos de identificações já para ele, você já sabia como que ele ia funcionar, o que era, o que não era, já estava por aí. Eles apresentaram esse na conferência, vai custar $400, é o valor oficial, mas não tem ainda uma versão... um tipo de valor para o Brasil. O que a gente sabe é que alguns títulos bem interessantes, como Star Wars Battlefront, o Batman, que é esse que o pessoal que nos acompanha pelo streaming está assistindo a demo aqui, já tem adaptação para o VR. A realidade virtual é uma realidade, né, Edgar? E já chegou no mundo dos games, viu? Legal. Então pode ser, e a gente viu, tá vendo na E3, a galera mostrar mesmo que é o caminho. Dá pra dizer pra você o seguinte, o próprio Facebook tá trabalhando com a realidade aumentada. E eles querem levar a experiência da rede social pra esses óculos. Então, o caminho é esse e daqui pra frente, cada vez mais, a gente vai ter O futuro é agora, Carlos Aros. Cada vez mais, né? Porque avança tão rápido que a gente não consegue saber o que mudou. Valeu, a Aros. lista de jogos é infinita. Boa. É infinita mesmo. Aí cada um pode escolher. Já tem FIFA 17 pro pessoal que gosta de futebol. Diz que vai ter a volta das meninas jogando, né? Futebol feminino. Boa. Foi uma polêmica enorme no ano passado. Isso eles resolveram voltar atrás. Legal. Obrigado pelas informações. Um abraço, Edgar. Um abraço, Aros. Paulinha, vamos falar do podcast, que hoje tem aí um novo aí, então, né? Tá no ar o Direto do Sofá, vou postar pra vocês um papo longo aí sobre séries pra vocês que curtem o assunto. Mas entre os destaques, Edgar, nessa sexta a gente tem a 4ª temporada de Orange is the New Black chegando à Netflix. Então o pessoal que quer uma maratona de série pro final de semana e curte Orange is the New Black, tá aí a oportunidade, a 4ª temporada. E nesse pod a gente falou sobre várias coisas, Edgar, porque tem muita série chegando por aí. A gente falou de Narcos, 2ª temporada, marcada para 2 de setembro, né? A volta de Pablo Escobar. E a gente já sabe, porque ontem, sabe que o Wagner Moura foi a um talk show nos Estados Unidos e falou que realmente vai até a morte do Pablo Escobar, já deu esse spoiler, então a gente vai ficar esperando essa cena. São 10 episódios dessa nova temporada, então em 2 de setembro. E aí tem outras séries que estão vindo, Edgar, que a gente tá
muito curioso para saber. Algumas são revival, como Gilmore Girls, que a gente falou por aqui. A Netflix vai disponibilizar todas as 7 temporadas de Gilmore Girls, as anteriores, para todo mundo assistir e lançar 4 episódios inéditos para quem é muito fã da série ainda esse ano. Tem também um revival de MacGyver. Quem não se lembra do MacGyver maravilhoso, com um chiclete e um clipe. Fazia peripécias. Né? Protegendo o mundo da guerra nuclear. MacGyver maravilhoso vai voltar e vai ser uma série diferente, Edgar, porque a gente vai trazer como prequel, que eles falam, antes de MacGyver. Então, um MacGyver jovem, com 20 e poucos anos, em início de carreira. Mas parece que vai ser ambientada nos dias de hoje, não vai ser alguma coisa retrô. E outra pessoa do passado que vai voltar agora em julho para uma série da Netflix é o Winona Ryder. Quem se lembra de Winona, né? Em Beetlejuice e outros filmes tão legais, mas também roubando coisas em loja, né? Ali no folhetim policial das celebridades. Winona Ryder fará a sua volta para uma série bem curiosa da Netflix que chama Stranger Things, e ela vai ser ambientada ali nos anos 80, numa cidadezinha, e é mistério, sci-fi, um pouco de suspense. Acontece assim, o filho dela some, desaparece, numa cidade super calma onde nada acontece. E aí, no desespero de uma mãe que ela é, a Winona, né, ela vai buscar o filho ali e descobrir várias coisas entre tramas do governo, aquelas coisas bem loucas. Pelo trailer, parece uma coisa meio epidemia, não dá pra saber. Tá bem misteriosa essa série, estreia em julho também na Netflix. Tudo isso você vai esmiuçando no Direto do Sofá. Gente, tem muita coisa. No Direto do Sofá, vocês ouvem esse papo longo sobre séries que a gente tá esperando. E tem também, né, Ed, o filme dos Rolling Stones que a gente prometeu. Eu sei que tem. Olha aqui, ó, vamos rolando um pouquinho de Tumble and Dice aí do Exile on Main Street, que é o álbum que inspira essa nova produção em cima dos Rolling Stones, né? Eles que já tem 2 filmes lançados, né? O Gimme Shelter de 70, que é um documentário, bem daquele episódio do show dos Stones em que um negro é morto pelos seguranças, digamos assim, do show, né? A gente pode falar que eram seguranças, porque na verdade eram os Hells Angels, aqueles motoqueiros bravos lá, que estavam fazendo a segurança, acabaram matando uma pessoa, um episódio meio trágico aí, mas que Eles faziam muito esse trampo aí, digamos, um bico de segurança em show, muito pro Grateful Dead, né? E era realmente uma coisa violenta. Perigosa, né? Perigoso, exato. Tem também um outro filme dos Stones, que é de 2008, Shine a Light, que é com Martin Scorsese. Então, quem é fã já pode ver, e são mais documentais, né? São imagens dos próprios Stones e tal. Dessa vez não, é diferente, porque vai ser ficcional. Curioso que Shine a Light é uma canção do Exile Main Street também, que é o nome desse filme aí, da Scorsese que você falou, mas eles já trabalharam com vários cineastas, né? Então, e esse álbum, o que aconteceu? Pra eles fazerem esse álbum, que foi um sucesso, já abriu o número 1 da Billboard quando saiu, eles se isolaram na França no verão em 1971. Sabe por quê? Você já vai dar spoiler do filme? Tô zoando, não pode falar. Não, mas essa história já os claro, é conhecida. Estavam devendo pro fisco na Inglaterra e foram sair fora, porque senão iam fazer o confisco de vários bens deles. Bom, e isolados lá, eles, enfim, bolaram e compuseram todo esse álbum. Inclusive, a história não é spoiler, eu tava zoando o Ed, porque ele é o rei dos spoilers aqui. Tá num livro do Robert Greenfield que chama Uma Temporada de Inferno com os Rolling Stones. Era só drogas, os caras se metiam num porão, porque a casa que eles ficaram tinha um porão, onde eles fizeram um estúdio adaptando a unidade móvel que os Stones usavam para os shows. E aí, imagina, era festa atrás de festa. A biografia do Keith Richards tem um capítulo inteiro que fala sobre isso. E o Keith Richards e o Mick Jagger pouco apareceu nas sessões. Tem vários músicos que não são da banda, que fazem parte das sessões. E eles gravavam com os caras, uma hora com um, outra hora com o outro. Foi bem conturbado, um disco que, inclusive, teve aí o seu desfecho em Los Angeles depois. Foi levado material para finalizar em Los Angeles. Então, olha, o título do projeto, por enquanto, é Exile on Main Street, A Season in Hell. Uma temporada no inferno. Acho que o Ed já deu as pistas aí do que era esse inferno. O que a gente sabe também é que o diretor vai ser o Andy Goddard, que é da série Downton Abbey, fez bastante sucesso dirigindo Downton Abbey, e que também eles já estão de olho aí. Quem serão os jovens atores que vão interpretar os Rolling Stones e esses artistas convidados nessa história? Não tem previsão para lançamento, mas já ficamos aí na expectativa de um filme
pelo menos com os ingredientes principais, né, Edgar? Sexo, drogas e rock and roll. E mais um envolvimento do Jagger com a produção de seriado, né? O Vinyl agora... Esse vai ser um filme. Né? Esse vai ser um filme com o diretor de uma série. Sim. Em Vinyl, ele é produtor executivo e trata um pouco de uma época em que ele fez bastante parte, né? A década de 70 ali em Nova York. Tem até o filho dele na série, bem legal também. Não perderemos essa. Olha, daqui a pouco a gente volta para falar com a Manu Carvalho, que já tá aqui com a gente, essa questão de malhar com frio, como é que fica, hein? Difícil, viu? Difícil, né, Manu? Nossa. Daqui a pouco você dá os detalhes pra gente. Agora, 11h22, horário de Brasília. Ah, ela já está entre nós. Olha lá, que sucesso. Nesse frio a música muda também, não Olha, muda? Manu, é o seguinte, ó, eu não sei vocês aqui da bancada, vocês estão conseguindo fazer algum tipo de atividade física com esse friozão? Já tive que mandar desculpa para a professora, porque pega mal quando você não vai, né? Você tem que inventar uma doença, não é? Tipo, você não sabe. Tô mal. Olha, Tô muito mal. Você mesmo, pra não ficar com culpa. Com certeza. Sabe assim, vamos pensar em uma doença hoje, aí cada dia é uma doença diferente, só que o professor percebe, Pro né? ouvinte que não tá entendendo o que a gente tá falando, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente, né, é ouvido no Brasil inteiro, a Jovem Pan, através da sua rede, é ouvido no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo ainda esse frio tá, né, muito congelante, forte, né? Sim. Você sabe que na segunda-feira, 13 de junho, fez uma média de 4 graus. Aí eu fui na academia aqui em São Paulo, aqui do lado. Como não sabotar o treino, mano? Sim, não existe. E aí eu perguntei assim, por exemplo, qual é a média de pessoas que vão e quem que foi? A média na segunda-feira foi de 90 carros. Normalmente na parte da manhã são 200, ou seja, é menos que a metade. E na parte da tarde foi 145 carros e a média é 400. Ou seja, tipo, ninguém tá indo na academia. E aí eu fui conversar com o personal da Competition, Emanuel Oliveira, que deu as dicas para não deixar de ir na academia mesmo nesse frio. Vamos escutar. O que a gente utiliza, né, para não deixar de ir à academia é você justamente anotar e deixar num ponto visível. Porque toda vez que você anota, você visualiza, você tem um compromisso maior e a realização fica mais fácil. Além, logicamente, se você puder contar com a ajuda de algum amigo, alguma amiga para treinar, é estimulante, porque você também se compromete com a outra pessoa e aí fica mais fluente, fica melhor essa difícil tarefa de acordar cedo e treinar. E qual é o melhor horário para fazer essa academia? A princípio, pela parte fisiológica, a noite seria o melhor horário para você treinar, porque o metabolismo está mais ativo e você consegue melhores resultados, além de você estar mais esperto. Mas, logicamente, que o melhor horário que você tem para treinar é aquele disponível. Bom, eu já fiquei bem chateada, porque de manhã é a hora que eu faço academia. E nesse frio, não dá. Desculpa, minha cama me chama. A gente já tá querendo já desligar, já ficar mais tranquilinho. Eu me sentia bem. Quando eu malhava à noite, eu dormia melhor. Pra mim, funcionava. Mas tem gente que diz que não é bom, porque você fica acelerado e não vai dormir. Então, surpreendeu a resposta mesmo. E será que fazer exercícios ao ar livre é melhor ou pior? Aí eu conversei com o Caio Fonseca, que também é personal da Competition. Veja o que ele falou. O que a gente sugere é tomar um pouco de cuidado com exercícios ao ar livre. Lógico que isso vai depender também de como que está a temperatura. Normalmente, no frio, o tempo é seco, né? E a gente sempre recomenda fazer exercício numa média entre 20 a 25 graus. Abaixo disso, por exemplo, ao ar livre, aí tem que tomar alguns cuidados, né? Então, a gente sugere sempre um ambiente um pouco mais fechado, que não tenha tanta influência do vento e da temperatura, que pode prejudicar. Nesse caso, for praticar o exercício ao ar livre, sempre procurar se agasalhar de forma adequada, principalmente protegendo a região da cabeça, das mãos, né, e dos pés. As roupas ideais, né, para exercício físico, as roupas mais coladas, né, que tem várias roupas aí que hoje auxiliam no processo de temperatura corporal. Então, se tiver muito frio, o ideal seria aquelas roupas, aquelas calças segunda pele, as calças legging, né, que auxiliam bastante a manter a temperatura do corpo por essa influência externa do frio. E você sabe quem que ama ir na academia até no frio? Quem? Pinguim.
Kim Kardashian. Ela até Mentira. usa legging fora da academia e a gente falou isso num vídeo no YouTube Hit and Hate. Quem quiser assistir, tá lá no meu YouTube, Manu Carvalho. Tem um outro dado também nessa coisa de treinar ao ar livre. Quem tá nas grandes cidades também toma cuidado com esses horários de pico, de trânsito, que a poluição é maior, bem maior. E pode afetar isso aí, dá problemas. É né? muito difícil, né? Aqui em São Paulo, principalmente, a gente não vê muita gente fazendo academia em grandes avenidas, porque não tem como, né? Você quase morre depois de fazer. Quando muito nos parques, né? Com Vamos fazer, certeza. né? Legal, Manu, obrigado, viu? Um beijo, gente. Boa Beijo. semana. Boa semana pra você também. Olha aí. Vamos falar aqui dos destaques da TV. O Vinícius tá aqui com a gente. Aí, Vinícius. Fala, Edgar, tudo bem? Beleza, e aí? O que você destaca pra gente? Olha, segundo o colunista Daniel Castro, a Record está em negociações avançadas para produzir uma série e também um filme sobre a vida de, sabe quem, Edgar? Suzanne von Richthofen. A emissora ainda não definiu os detalhes aí da produção, como a duração, roteirista, elenco, né? Quem, por exemplo, interpretaria a Suzanne, né? E fase também vai pegar, porque podia ser quase um Orange is the New Black, hein? Verdade. Mas as conversas nos últimos dias deixou os executivos da emissora animados para a execução dessa série. Lembrando que recentemente a Suzanne deu uma entrevista pro Gugu, o atual namorado dela também deu uma entrevista pro Geraldo Luiz e deram muita audiência, né? Essas duas entrevistas, por isso que a Record se animou aí pra produzir essa série. Essa série vai matar pau, hein, meu? Verdade. Agora, a Suzanne tá negociando, tá pedindo uma certa grana e também quer vetar também tudo que a Record escrever ali. Ela falou que se ela não concordar com alguma cena, ela quer vetar. Então vamos ver se realmente essa série vai sair ou não. E uma notícia triste, né? O autor Walter Negrão ainda está internado, sofreu um AVC, o segundo em menos de 90 dias, ele que tem 75 anos, e ele vai estar na próxima novela. Ele é o autor da próxima novela da Globo, Sol Nascente, prevista para estrear no dia 29 de agosto. Ele escreve em parceria com o Júlio Fischer e com a Suzana Pires, e o Júlio Fischer diz que está acompanhando a situação do Walter Negrão. A novela está sendo produzida já, alguns capítulos já foram gravados, estão sendo entregues para a emissora, mas o Júlio Fischer disse que está tudo certo com o Walter Negrão, que logo que ele se recuperar, ele volta aí para o comando da novela Sol Nascente. Valeu, Vinícius Moura, obrigado pelas informações. Olha, vou com o resultado agora da nossa pesquisa aqui no Morning Show, que você pode participar pelo Opina Pan, aliás, de outras tantas que a gente faz enquetes aqui na programação da Rádio Jovem Pan. A dessa aqui, que era a pergunta sobre se Eduardo Cunha seria cassado, não será ou não cassado, ainda está no processo tramitando, né? 2.319 pessoas participaram, das quais 80% disseram que sim, o Cunha perderá o seu mandato de deputado federal. Então, 80% dessas 2.319 pessoas acham que sim, que Cunha será cassado. E tem outras tantas para você participar. Pode baixar o aplicativo gratuito, né? Na App Store, na Google Play, fazer o seu cadastro e interagir com a Jovem Pan participando das enquetes. Assim, a gente termina mais uma edição do Morning Show. Tchau, Paulinha. Tchau. Tchau, Ellen. Tchau. Falou, Tonioli. É hoje. Um grande abraço. A gente fica por aqui amanhã. O que você quer falar? Queria querida? agradecer o pessoal aqui do chat, que tá todo mundo aqui. Mais de 1.400 pessoas assistindo o programa pelo YouTube e conversando com a gente em tempo real. Valeu, galera. Cláudio Costa, Alexandre, André Então, Butman, vai dar o Thiago nome dos Pinheiro. 2.500 Tem que falar de todo pessoas. mundo, que são pessoas que prestigiam esse programa. Duas. Obrigada, Brasil. Valeu, olha, amanhã a gente tá de volta a partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom ter vocês com a gente, viu? Tchau! Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.